Olá! Hoje ensinarei a vocês a utilizar funções em Python. Primeiro, mostrarei alguns exemplos de como definir função na sua forma convencional, utilizando a palavra-chave def. Depois, mostrarei mais alguns exemplos de como se declarar funções anônimas, ou seja, funções em que você consegue escrevê-las em apenas uma única linha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se ao final da aula você tiver aprendido, dê o seu like aqui. Vamos começar. Bom, como vocês podem ver, aqui no Jupyter Notebook está apresentada a sintaxe básica de função. Para declararmos uma função em Python, precisamos utilizar esta palavra-chave def, seguido do nome da função e entre parênteses a variável ou as variáveis de entrada que esta função recebe, e os dois pontos. Depois, com a separação, a indentação aqui, a gente vai escrever em uma ou mais linhas o que esta função resolve. E caso essa função ela retorne uma variável ou mais de uma variável para o programa principal, a gente precisa escrever o return e essas variáveis aqui separadas por vírgulas. Vamos então ver um exemplo prático de criação de função. Supomos que a gente queira criar uma função chamada multiplica, na qual esta função ela recebe duas variáveis de entrada, a e b. E essa função ela irá retornar para a gente a multiplicação de a por b. Vamos lá. Def. Repare que ao escrever def e colocar o espaço, o Python ele já ilumina aqui esta palavra, né? Ele já colore ela com um verde, indicando que esta é uma palavra reservada da linguagem Python. Então, a gente vem aqui e coloca multiplica, abro parênteses, como eu disse, essa função ela recebe duas variáveis, a e b. Dois pontos, ele já dá a indentação automática aqui, porque o Python ele já vai entender que aqui se trata de uma função. Eu vou criar aqui uma nova variável varchar, na qual varchar ela vai receber o resultado da multiplicação de a por b. E esta função irá retornar a variável varchar. Vou rodar esta célula. Pronto, rodei. O que acontece? Ele não deu nenhum erro, porque não tem nenhum erro de sintaxe, nenhum erro de programação. Se eu tivesse, por exemplo, esquecido aqui esse igual e eu desse o Shift Enter para rodar a célula, ele indica aqui que tem um erro de sintaxe, né, de programação. Agora, o Python ele não está rodando esta célula para mim, ele não está executando a função. A primeira regra fundamental do uso de funções em Python é que o programador ele tem a liberdade de escrever a função, de declarar a sua função em qualquer parte do seu programa, desde que a declaração da função venha antes da chamada da mesma. Esta é a única regra para a função. Você pode ter mais de uma função no seu programa e essas funções elas podem ser declaradas em qualquer parte do seu código. Porém, a única restrição é que na hora de você chamar esta função, você já deve obrigatoriamente ter declarado ela, tá bom? Então, aqui eu só declarei e eu informei para o Python, olha, existe essa função multiplica, que recebe essas duas variáveis e retorna varchar, que é a multiplicação das variáveis. Agora, vamos executar esta função. Basta para isso eu chamar a função multiplica e agora eu vou atribuir as variáveis a e b, que agora são 2 e 5. Ao rodar, ele vai me dar como saída o valor 10. Porque ele está imprimindo o valor 10 aqui no Jupyter Notebook? Porque eu não armazenei a variável resposta, né, o que a função multiplica está me retornando, em nenhuma variável. Se eu quiser armazenar esse resultado aqui em uma variável, eu preciso escrever
resp igual multiplica. Ao fazer isso, ele já não está mais imprimindo aqui a saída, mas se eu escrever resp, ele vai dizer que resp está guardando o valor 10. Bom, esta é uma forma de eu definir esta função multiplica. Uma outra forma seria simplesmente, como esta função é muito simples, né? Eu não preciso aqui criar varchar. Eu poderia simplesmente apagar aqui o varchar e retornar direto A vezes B. Então, eu vou rodar esta célula aqui novamente. Vou rodar aqui e vocês podem ver que o resultado não foi alterado. Por quê? Porque é a mesma coisa. Bom, existe uma outra forma da gente definir esta função multiplica, que é através do uso de funções anônimas. Como vocês podem ver aqui, está apresentada a sintaxe de uma função anônima. A função anônima, ela é uma simplificação da função convencional. É uma função na qual ela é declarada, né, em uma única linha de código. Então, ela é muito mais direta, ela economiza o uso de código, por exemplo, você não precisa definir def, você não precisa escrever return, você não precisa escrever sua função em várias linhas. E como ela é feita, né? Você coloca primeiro o nome da função igual o lambda, que é esta palavra-chave, variáveis de entrada, se for mais de uma, você vai separar essas variáveis por vírgula, 2 pontos e a saída desta função. Tente você escrever a função multiplica com essa sintaxe, de acordo com uma função anônima. Pause o seu vídeo e depois que você conseguir, compare a sua resposta com a minha. Vamos lá. Eu vou escrever o nome da função multiplica 2, vai ser igual lambda. Repare que lambda também é uma palavra reservada, ele ficou verde assim que eu dei o espaço. Variáveis de entrada, A, B, 2 pontos, a variável de saída é A vezes B. Logo, se eu escrever aqui multiplica 2 e colocar 3,5, ele vai me retornar o valor 15. Repare que esta função é exatamente a mesma que a multiplica. A única diferença é que elas foram declaradas de modos distintos. Vamos ver um outro exemplo, um pouco mais desafiador. Você sabe como se calcula o fatorial de um número, certo? Então, por exemplo, se eu vier aqui e escrever o fatorial de 4, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Esta é a definição aqui do fatorial. Vamos, então, criar uma função chamada fatorial que irá calcular o fatorial de um número qualquer. Então, essa função ela tem que ser genérica, tá? Vamos lá. Primeiro, na forma convencional. Então, def, como sempre, o nome da função, e essa função ela vai receber apenas um único número, um não. O que podemos fazer? Uma lógica que eu estou pensando é essa aqui. Eu crio uma variável fat que recebe o valor 1. Enquanto não é maior do que 0, estamos aqui utilizando o loop while, que é um loop no qual você coloca uma condição para ele ser interrompido. Eu fiz já um vídeo explicando o uso de loops em Python. Se você ainda não tiver visto, clique no link aqui do tag ou então no link da descrição deste vídeo. Bom, o fat, então, vai ser fat vezes um num, e aqui eu vou e diminuo de uma unidade o número. Então, vamos explicar esta função. O fat aqui vai ser a variável que vai armazenar o fatorial do número. Vamos supor que este número é 4. Então, fat vai ser igual a 1, 4 é maior que 0, então fat vai guardar o valor 1 vezes 4. Agora eu vou atualizar o valor de num. Então, num vai passar a ser 4 menos 1 vai ser igual a 3. E essa conta vai se repetir. No final, eu vou sair desse while e eu vou retornar o valor de fat para o programa principal. Vamos testar a nossa função.
fatorial de 4. 24, ele fez corretamente. Fatorial de 3. 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Está certo. Vamos, então, simplificar aqui essa função. Podemos fazer aqui uma simplificação que é, na verdade, ao invés de eu escrever num igual a num menos 1, eu simplesmente escrevo num menos igual a 1. Vou rodar novamente. Pronto. Essa é uma simplificação. Agora, se eu quiser escrever esta função do fatorial sem fazer uso de um loop, você saberia como fazer isso? Pense um pouquinho. Podemos, para isso, utilizar uma recursão. O que é isso? Na verdade, na saída dessa minha função, quando eu retorno uma variável, eu chamo a própria função novamente. Então, eu estou criando um loop sem declará-lo. Esta é uma nova forma, uma outra forma de criar função. Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova função que vai ser def fatorial 2, que também vai receber uma variável chamada num. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa checar se essa variável aqui é 0, tá? Então, if não igual a 0. Por que tem esse igual? Isso eu expliquei no vídeo sobre condicionais. Então, se você ainda não viu, clique no link sobre o vídeo de condicional que está aqui no tag do vídeo, ou então na descrição desse vídeo. Se um num igual a 0, eu vou retornar o valor 1. Caso contrário, eu vou retornar o num vezes o fatorial de num menos 1. Só isso. O que está acontecendo aqui, né? Primeiro ele vai checar, vamos supor que num é 4. Ele vai ver, 4 é igual a 0? Não. Então ele vai entrar aqui. Ele vai retornar 4 vezes o fatorial de 3. Então ele chama novamente a função fatorial 2. Lembrando que eu tinha escrito aqui só fatorial, precisa do 2. Vou rodar esta célula. Vamos testar, então. Fatorial 2 de 4. Prontinho. Fatorial 2 de 3. Por isso, eu coloquei o valor 0. Porque se eu não tivesse colocado essa condicional, o 0 aqui, ele ia ficar retornando, né, até dar o valor 0. Então, o 0 multiplicado por um valor vai dar o 0. E o fatorial de 0 é igual a 1, tá? Então, na verdade, aqui, caso ele seja o valor 0, por exemplo, ele já vai retornar o valor 1. Então, neste caso aqui, eu não precisei colocar essa condição de if o num é igual a 0. Porém, neste caso aqui, eu vou precisar fazer, porque em algum momento essa conta aqui vai dar 0. Bom, e agora, você saberia escrever esta função fatorial, ou fatorial 2, através de uma função anônima, utilizando lambda? Tente fazer. Para escrever a função fatorial em uma única linha, uma alternativa que eu pensei foi fazer o uso dessa recursão. Eu vou criar aqui uma função anônima chamada fetch. Fetch vai ser uma função anônima, então eu coloco o lambda e ele vai receber uma variável de entrada, tá? Então, uma variável de entrada vai ser um não. 2 pontos. Quem é que essa função irá retornar? Ela vai retornar um não vezes o próprio fetch de não a menos 1. Caso o num seja maior do que 0. Ou então, ele vai retornar o valor 1. Vou rodar. Então, vamos lá. Fetch de 4, 24. Fetch de 3, 6. Fetch de 10. Este valor enorme aqui, 3.628.800. Será que está certo? Eu acredito que está, mas podemos testar. Existe a biblioteca math, que ela já tem esta função fatorial, né? Então, vai ser math factorial de 10.
Prontinho, a nossa função do fatorial, escrita através de uma função anônima, ela está correta, pois o resultado aqui bateu certinho. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, dê o seu like aqui e até o próximo vídeo.